Hoje vamos aprender sobre movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. Quando você fala de movimento, você tem que analisar a posição, ou seja, a nossa posição em relação ao tempo. Quando se diz harmônico, você analisa as funções harmônicas, que são as funções trigonométricas, ou seja, cosseno do ângulo θ e seno do ângulo θ. Quando é simples, existe uma questão de amplitude. Amplitude do movimento. Isso é a definição, de forma literal, do nome movimento harmônico simples, da qual nós vamos estudar sobre as questões de oscilações, as oscilações harmônicas simples. Por exemplo, imagine uma circunferência. Não saiu tão redondo assim, mas tudo bem. Da qual nós temos o ângulo Y e o ângulo X. Ok? Imagine uma partícula que se encontra aqui. Vou fazer de preto para ficar mais destacado. Se encontra aqui. Ela vai ter uma posição no eixo X e vai ter uma posição no eixo Y. Tá ok? Da qual isso aqui vai determinar um ângulo θ. Escrevi alfa ali, mas é θ. Ângulo θ. A gente sabe que quando envolve um círculo, nós temos o que? Um raio. Exatamente. Vamos analisar a questão de raio e vamos analisar o ângulo. Para definir as componentes do eixo X, nesse caso, no eixo X a gente vai definir o cosseno de θ e no eixo Y vamos definir o seno de θ. Lembrando que o cosseno de θ é quem? É o cateto oposto. Cateto oposto. Cateto adjacente. Caramba, errei. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Aqui é x m cosseno de θ. E o raio, e o seno é cateto oposto, agora sem cateto oposto, sobre hipotenusa. E nós vamos ter y máximo seno de θ. Tudo bem até aí? Agora que nós definimos como achar os valores dessa componente em x e dessa componente em y, de acordo usando as funções harmônicas de cosseno e seno, o que nós vamos fazer? A gente pode dizer que definir a relação de questão de período, de tempo. Como assim? A gente sabe que aqui tem uma velocidade. Eu vou desenhar aqui embaixo porque não cabe aqui em cima. Velocidade. E essa velocidade é constante. E é logo a velocidade angular, que a gente chama de ômega, Wzinho, também é constante. Mas quem é o nosso ômega? O nosso ômega é igual a θ, que é o ângulo, sobre o tempo.
Tudo bem até aí? Continuando a nossa ideia, nós sabemos que para esse oscilador aqui, ó, essa oscilação der uma volta completa no ciclo, vai ser de 2π sobre um período. Porque o período é o tempo que leva para dar uma volta completa. Isso é chamado de período. A gente sabe que período é a frequência é 1 sobre o período. Logo, se a gente sabendo disso, a gente sabe que a frequência pode ser escrita como 2π frequência. Simplesmente. Mas a partir daí, o que vamos fazer? Vamos manipular essa equação aqui, ó. A gente manipulando, a gente pode definir que o ângulo θ vai ser igual a, tá dividindo, passa para cá, multiplicando, ômega t. Já está desenhando a nossa cara da nossa equação. Por que está desenhando a cara da nossa equação? Vamos pegar essa equação aqui em relação a x. Pega em relação a x, máximo. Deixa eu botar um igual aqui, uma setinha. Cosseno de θ. Quem é θ? Ômega t. Ah, tá, mano. Mas da onde você tirou o t? Foi daqui, ó, do tempo. A gente mostrou que existe um período. No caso, existe o valor do ângulo, vai variar de acordo com o tempo, da qual nós podemos definir aqui para dar uma volta completa, ou seja, um período, uma volta, quanto tempo leva, de 2π sobre o período. E a gente sabe que o período é uma frequência, a mesma coisa que 1 sobre o período. Que isso aqui vai ser igual a 2π vezes o período, a frequência. Ok? Da parte daí, tirando dessa correlação, nós chegamos que o ângulo θ é igual a ômega t, que podemos substituir nessa equação aqui da relação trigonométrica do cosseno. X máximo vezes o cosseno de ômega t. Tá faltando o φ. Da onde é que tira o φ? Vamos analisar neste instante. Mas antes de analisar tudo isso, vamos ter que analisar as derivadas. Por que a derivada? A derivada dessa posição aqui, nós vamos encontrar a velocidade. Ou seja, deixa eu ver se vai caber ou eu vou ter que definir um novo quadro. Eu vou definir um novo quadro, calma aí, gente. Continuando, agora com o quadro novo, que eu tive que limpar. Voltando. A gente, só recapitulando, a gente relacionou que ômega t vai ser igual a ângulo θ. E xt é igual a x máximo vezes o cosseno de θ. Lembrando que θ é quem? Wt, ômega t. Perdão. Ou seja, vamos lá, estabelecer essa relação. Vou escrever aqui. Xt é igual a x máximo cosseno de ômega t. Mas, lembra que eu falei que nós temos que derivar isso aqui? Ou seja, para achar a derivada de dx t sobre em relação a t vai ser igual a xm é uma constante. Xm é uma constante. Ou seja, você repete. Cosseno de ômega t. Aqui vamos usar a derivada da regra da cadeia. Ou seja, deriva de dentro para depois derivar o de fora. Ok? A derivada de ômega vai ser o ômega t, vai ser o ômega, que aqui tem um invisível, vai
jogar para cá vai ficar igual a 1. 1 multiplicado por ômega vai ser ômega. Ômega, derivada do cosseno, seno. Nós vamos repetir o W, ômega T, não W, ômega T. É para minha mente descrever W ao invés do nome ômega, senão eu vou bugar. Nós achamos a primeira derivada, agora vamos fazer a derivada segunda dessa equação aqui, ok? Derivada, dessa. Derivada segunda de x t em relação ao tempo, dt. Ou seja, só que eu esqueci uma coisa, a derivada do cosseno é menos seno, ok? Bota o menos aqui na frente, eu ia me passando. Continuando. Constante, repete a constante, ômega, derivar da regra da cadeia, deriva de dentro, para depois derivar o de fora. Quem é o de dentro? Ômega t vai dar ômega, ou seja, vamos repetir ômega aqui, mais ômega vezes ômega quadrado. Derivada do menos seno, menos cos seno. W, ômega, ômega t. Tudo bem? Isso aqui, essa equaçãozinha aqui, segunda, ela é crucial para a lei do MHS, do movimento harmônico simples. Por quê? Isso aqui, xm, cosseno, ômega t, negócio xt, vamos lá, fazer assim, ó, derivada segunda de xt em relação a dt, oxi, botei o parênteses sem querer, dt vai ser igual a menos ômega ao quadrado. Essa equação aqui é xt, bota aqui, ó, xt. Ficou muito grande, não gostei. Isso aqui, ó, pode ficar mais legal ainda. Por que pode ficar mais legal ainda, também? A gente passa pro lado de lá. Isso, passa essa equação pro lado de lá. Quando a gente passa essa equação pro lado do lá, fica derivada segunda de xt em relação a dt, tá menos mais ômega quadrado de x, nossa, me antecipei aqui, tá? De x de t. Isso aqui é chamado de lei do MHS, movimento harmônico simples, ou equação diferencial do MHS. Tudo bem? Agora, você deve estar se perguntando, tá, mas cadê o φ? A gente sabe que no movimento harmônico simples, a equação tem no lugar aqui, tem mais φ. Vamos definir agora da onde sai esse φ? Vamos lá. Em continuação, se a gente, para definir onde está o φ, da onde veio o φ, vamos imaginar o seguinte, vamos atribuir valores ao tempo. Por exemplo, vamos usar uma mola e uma constante elástica. Imagine o tempo igual a zero, onde a mola desse quadrado fique aqui mais ou menos, e o tempo mais ou menos 1/4 do período. A mola vai ficar mais
no ponto zero, embora esteja a mesma posição, mas é por conta da escrita aqui do período. Vamos supor que agora o período é metade do período, 1/2. Vai estar menor ainda, não é? Metade disso aqui. Tá aqui. E se nós quisermos adotar o quê? Nas posições, isso aqui, nosso tempo, vai ser o nosso menos xm. Isso aqui, esse zero aqui, vai ser o nosso xm positivo. E aqui vai ser o nosso zero. Por quê? Vamos analisar isso graficamente. Imagine só um gráfico dessa maneira aqui. Dessa maneira aqui. Aqui é o eixo X. Aqui é xm positivo. Aqui é menos xm. E aqui é o nosso zero. Isso aqui vai ser o nosso tempo e o nosso alfa. Se a gente for adotar os pontos, aqui vai ser o xm, aqui vai ser o tempo de 1/4 do período, e o meu metade do período vai ser aqui. E se adotarmos outros valores de tempo para essa função aqui, vai obedecer, vou fazer como preto, vai obedecer esse esboço aqui, ó, infinitamente para lá. Não tá tão congruente, era para vir mais assim, mas tudo bem. Dessa forma, o que podemos concluir disso aqui? Podemos concluir que o nosso gráfico vai obedecer essa função aqui, ó, esse desenho. Esse desenho, lembra qual função para vocês? Exatamente, a função x de t, quando é igual a x máximo, que obedece à amplitude, de cosseno do ângulo alfa. Continuando, cosseno do ângulo alfa. O que acontece? Para o valor aqui de xm no primeiro ponto, esse valor de alfa aqui tem que ser quanto para dar xm? Tem que ser 1, não é isso? Perdão, tem que dar xm. Qual número tem que ser por 1? Quem é o cosseno? Qual ângulo de alfa tem que ser para o cosseno dar 1? Tem que ser 0. Por isso que a gente colocou aqui no tempo 0. Vamos supor 0, cosseno de 0 vai dar 1, xm vezes 1, que isso aqui vai dar 1, xm. Se adotarmos agora qual o número de cosseno para dar 0, π sobre 2. Π sobre 2. Ok? Porque cosseno de π sobre 2 é 0, xm vezes 0, 0. E para ser menos xm, tem que ser o valor de π. Porque π, no círculo trigonométrico, mostra isso tudo, ok, gente? Menos xm tem que dar menos 1. Para achar o cosseno de menos 1, faz o cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes xm, menos xm. E aqui nós adotamos o gráfico, pressupondo dessa posição aqui da mola da partícula. Mas vamos supor que eu quero começar do zero. Do zero aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Para acontecer, tem que ser essa aqui, ó. Vai ficar mais ou menos mais para frente. Aqui, aqui, aqui. Vai ficar mais ou menos assim. E vai seguir reto, sempre, para sempre. Essa função, esse desenho, lembra qual função? Lembra a função x de t
igual a xm seno do ângulo θ. Ok? Agora que a gente achou tanto a função do cosseno, quando começa na partícula xm, e quando a gente começa em repouso, em equilíbrio, quando dá zero, a gente achou o seno. Como nós vamos voltar para o ômega t mais o coeficiente φ? A gente lembra, nós recapitulamos no vídeo anterior sobre o alfa ser em relação a tamanho de voltas, o tempo que ele leva para dar uma volta, oscilação, e nós chegamos que a alfa eu desenhei θ, a alfa vai ser igual, ômega, que é a velocidade angular, vai ser igual a alfa sobre o tempo. Isso vai nos dar ômega vezes o tempo, que vai ser igual a alfa, ok? Então a gente pode substituir tanto no seno quanto no cosseno. Mas Taiman, você ainda não chegou no φ. Vamos chegar agora. É o seguinte, a gente percebeu que existe uma correlação, ou seja, entre o cosseno e o seno, entre essas duas funções, porque duas funções, elas estão uma codependente da outra. Por exemplo, deixa eu dar aqui embaixo mesmo. Se a gente nós pegarmos aqui, ó, x de t igual a xm de seno ômega t, vai dar no mesmo se nós escrevermos x de t igual a xm cosseno de ômega t menos π sobre 2. Essa função aqui, se você usar essa função aqui, dará o mesmo resultado dessa função aqui. Elas estão uma correlacionada com a outra. Da mesma forma que se nós fizermos, continuando, se nós fizermos x de t igual a xm cos seno de ômega t, tá apertado aqui, mas tudo bem, vai ser igualzinho, é a mesma coisa, vou escrever de azul, de x de t igual a xm seno de ômega t mais π sobre 2. Tá vendo que essa função aqui, ó, seno de ômega t mais π sobre 2, cosseno de ômega t menos π sobre 2, tem apenas uma diferençazinha de fase, de sinal. Eles estão correlacionados. Por que correlacionados, tema? Quando nós definimos a função xm, isso aqui se diz o nome de amplitude. É a amplitude do movimento. O ômega está correlacionado à velocidade angular. Velocidade angular não vai dar para escrever. E isso aqui é o coeficiente de fase. Da mesma forma que isso aqui é coeficiente de fase. Essa diferença de coeficiente de fase, menos mais, nós colocamos aqui, ó, φ. É daqui que vem o φ da equação geral. Vou apagar aqui para mostrar uma coisa interessante. Agora que eu apaguei o quadro, vou só escrever de novo para a gente ter uma ideia da certeza. Depois, x de t igual a xm cos de ômega t menos π sobre 2.
essa diferença de fase dos dois, nós colocamos x de t igual a xm cos. Por que cos? Porque, como vocês podem ver, tanto cosseno, se você começar já pelo x máximo, ou tanto vocês querem começar pelo repouso, em equilíbrio, no tamanho zero, aí vocês usam seno. Isso é só questão de onde vocês querem começar. Nós usamos cosseno de ômega t mais φ, por conta do coeficiente de fase. Isso aqui é coeficiente de fase. Isso aqui, angular. Isso aqui, amplitude. Tudo isso ligado ao movimento. Tá, irmão? É somente isso que eu preciso? Não. Você também deriva a primeira vez e a segunda. Lembra que eu derivei anteriormente? No final das contas, resumindo para o vídeo não ficar imenso, a derivada segunda de x de t sobre dt vai ser igual a menos ômega ao quadrado x de t. E é isso aqui. Levando em consideração que essa é a equação x de t. Isso aqui, equação diferencial do NHS. Beleza? Se fôssemos definir um gráfico para os respectivos valores para velocidade e aceleração, o gráfico seria o seguinte, assim, ó, x, m, deixa eu fazer logo aqui, menos x de m, aqui é o nosso ponto zero, dessa forma ficaria assim. E se fosse para velocidade, seria ômega x de m menos ômega x de m, que é um zero. Vamos lá, partindo do MHS começaria em zero. Por quê? Porque eles são... Continuando, tive que cortar porque chegou visita aqui em casa. O que acontece? A nossa aceleração fica xm 0 ômega quadrado menos x de m. Gráfico. O que acontece? A explicação é o seguinte: quando a velocidade está aqui, a nossa aceleração vai estar aqui. Quando a velocidade alcança o ponto máximo, a aceleração alcança o maior número negativo. E quando a velocidade alcança o maior número negativo, a aceleração alcança o menor número ou o maior número positivo. É meio que uma assim, parada assim, mais ou menos. E para aceleração vai ser assim. E vai seguir eternamente. Elas são inversamente. Da mesma forma que funciona o bloco de energia, como o professor ia pedir, o bloco de energia é do mesmo sentido. Aqui o nosso zero, energia vai ser assim. É que eu estou sem o apagador e eu apagar esse quadro todo dia não vai dar trabalho. Energia potencial e energia cinética aqui. O que vai acontecer vai ser assim. E aí eles vão ser inversamente. O gráfico tá meio feio, mas era para ser assim. E ele assim. Ok? Vão fazer um inverso do outro. Tá, irmão? Mas e quando a gente fala do... Você esqueceu de falar sobre o kx. Sobre o kx, o exemplo do kx é o seguinte.
a gente vai usar a segunda lei de Newton, que é força. Massa vezes aceleração. E usar a lei de Hooke, que é Kx menos Kx. Força igual a menos Kx. Se a gente usar a correlação deles dois, nós vamos achar que K é igual. É K mesmo. Deixa eu só conferir isso aqui. É K mesmo. Vai ser o menos a massa, a aceleração igual a ômega ao quadrado. A aceleração tem porque a aceleração, quando a gente deriva, não acha ômega ao quadrado? Então, menos massa vezes aceleração. Isso, se a gente for colocar, pode colocar K sobre M raiz quadrada igual a ômega. Essa é a correlação do Kx para forças elásticas. Elásticas mola, no caso. Forças mola. Eu falei elástica porque faz total sentido também. Uma está correlacionada com a outra. E é isso, professor Michel. Valeu. Tamo junto. É nóis. E foi isso que eu escrevi na prova, tá? Tudo isso. Na prova que você provavelmente vai dar 0 porque não deu tempo de escrever a folha principal. Foi isso que eu escrevi na prova. Toda essa aula aqui eu escrevi na prova.